meu nome é Arthur Pacini e hoje eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso do curso de Sistema de Informação da Uniavan sobre o desenvolvimento e implementação de uma bolsa de valores no Minecraft. Eu apresentei isso, foi dia 3, ele foi gravado ao vivo, mas o áudio não é aquelas coisas, então eu estou refazendo isso para enviar para familiares, colegas, amigos, parte da banca que não estavam presentes e professores que não estão mais na universidade. A apresentação oficial, ela tem 15 minutos de duração. Eu vou tentar ficar em 15 minutos, mas aqui eu vou tentar seguir um pouco mais com a mesma, beleza? Então vamos começar. O trabalho ele é orientado pelo nosso querido Dr. Arruda, ok? Então vamos lá. Bom, começando pelo Minecraft, né? O Minecraft ele é um jogo eletrônico sandbox, lançado pela Mojang em 2011, na qual ele insere um jogador em um mundo tridimensional composto por blocos pixelizados. Esse mundo ele possui diversas similaridades com o nosso mundo real, como mares, lagos, rios, cavernas, montanhas, planícies, desertos, florestas, etc. E o conceito principal é de sobrevivência, na qual o jogador, ao coletar esses recursos da natureza, e por meio de um sistema intuitivo de crafting, ele constrói, transforma esses recursos em ferramentas e estruturas que auxiliam na progressão do jogo. O Minecraft também permite o modo multijogador, na qual mundos compartilhados existem, e os jogadores podem, dentro desses mundos, colaborar ou competir entre si. E o Minecraft também permite modificações e plugins, ele é altamente extensível, né? Então a comunidade constrói mods e plugins que estendem as mecânicas. E os administradores e operadores dos servidores, ao escolherem uns arranjos de modificações e plugins, eles, além de moldar a experiência de todos os jogadores dentro do jogo, eles também atuam como uma espécie de proto-governança, né? Bom, agora sobre a gamificação. A gamificação ele é um conceito pedagógico, na qual ele traz mecanismos dos jogos para um contexto educacional. E o Minecraft ele já está sendo utilizado em salas de aula ao redor do mundo para ensinar uma variedade de disciplinas, como matemática, química, história, geometria espacial e assim vai. E por que não utilizar o Minecraft para construir, ensinar economia, finanças, mercado de capitais, algo que ele não está sendo utilizado hoje, né? Há um potencial educativo. E quando a gente traz uma bolsa de valores para esse sistema, para o mundo do Minecraft, ele se torna uma ferramenta potencial. Bem interessante, vamos explorar isso agora. Sobre economias virtuais, né? O que são? As economias virtuais elas não são algo novo, não é um conceito novo. Elas já existem. Aqui eu trago uma frase do Castronova, Edward Castronova. Ele ficou reconhecido pelos seus trabalhos extensivos em economias sintéticas, tá? Um professor da Indiana University Bloomington, na qual ele traz e diz: quando nós falamos sobre economias virtuais, nós estamos particularmente falando de sistemas de negociação, produção e distribuição que emergem quando os jogadores negociam itens e moedas entre si, uns com os outros. Eu vou trazer aqui 3 exemplos de economias virtuais que existem, tá? O World of Warcraft, ele é um MMORPG fantasia medieval. Nós temos o EVE Online, também um MMORPG, ele é fantasia, ele é futurístico, né, de naves espaciais. E nós temos o RuneScape, outro MMORPG, fantasia medieval. Todos esses 3 jogos, os desenvolvedores criaram mecanismos que permitem que economias virtuais existam dentro do jogo. E dependendo do jogo, você vai ter economias mais simplistas ou mais complexas. Mais simples como o RuneScape e mais complexas como o EVE Online que eu trago, que ele possui quase todos os itens dentro do jogo, é distribuído, é construído, é negociado pelos jogadores. Agora sobre as bolsas de valores. As bolsas de valores elas são espaços físicos ou digitais nas quais os participantes de mercado negociam instrumentos financeiros. Eu trago a Bolsa de Antuérpia, 1531 ela foi formada, e ela é reconhecida como a primeira bolsa formal do mundo. Ela marca a passagem de uma Europa medieval para uma Europa moderna.
negociando uma diversidade de instrumentos financeiros, como os títulos, moedas e commodities. Depois a gente tem a London Stock Exchange, a Philadelphia Stock Exchange, a New York Stock Exchange, mas foi em 71 que nós temos a Nasdaq, que ela trouxe uma revolução no mercado, que é a negociação eletrônica. Porque até então a gente tinha a negociação, o pregão físico. Então as pessoas precisavam estar ao vivo para negociar os instrumentos. E isso não para por aqui, né? A gente tem a EX Exchange, lançada nos anos 2010, em meados de 2010, na qual busca de novo evoluir no mercado de negociações. Então isso é um mercado que sempre está evoluindo. Agora sobre a anatomia de uma bolsa eletrônica. Uma bolsa eletrônica, ela vai funcionar com conceitos básicos. Eu trago eles aqui. Os instrumentos, ela precisa de instrumentos. Então, esses instrumentos financeiros podem ser moedas, ações, commodities, títulos, metais, contratos, mais recentemente criptativos ou quaisquer outros instrumentos financeiros. Com esses instrumentos, você cria mercados, onde você realmente vai negociar com um instrumento base e um instrumento de cotação. A partir disso, você vai ter ordens. Os participantes eles enviam ordens de mercado, instruções de compra ou venda. Nós vamos ter o livro de ordens, que vai listar as ofertas, e nós vamos ter o motor de correspondência, o gradiente final, que vai realmente criar as negociações, as transações. Um avião está passando aqui. Instrumentos financeiros, tá? Exemplos aqui eu trago. A gente tem o dólar e o real, eles são dois instrumentos financeiros, são moedas no mercado Forex. Nós temos Apple e Petrobras, são duas ações no mercado de ações. A gente tem o prata no mercado de commodities e metais. Nós temos o arroz em contratos futuros. Nós temos o Bitcoin no mercado cripto. Em mercados é quando a gente traz dois instrumentos. Um vai ser o base, o outro vai ser a cotação. Então a gente tem aqui, por exemplo, o dólar real, é o mercado de dólares cotados em reais. A gente está comprando e vendendo o dólar, tudo cotado, negociado em termos de reais brasileiros. Nós temos a mesma coisa para ações da Apple, ações da Petrobras, o próprio prata e o Bitcoin. Note que cada instrumento possui um símbolo. USD, BRL, AAPL, BTC. Esses são os símbolos, o ticker do instrumento. Quando a gente junta esses dois instrumentos, a gente coloca uma barra, o primeiro instrumento é o instrumento de base, que a gente compra e vende, e o segundo é o instrumento de cotação, o item que a gente está utilizando para comprar e vender, né? Bom, agora sobre a ordem. A ordem é a expressão, a instrução de compra e venda de um participante de mercado. E quando ele envia essa instrução, ali vai alguns dados, como o preço, a quantidade, o lado se ele está comprando ou vendendo, e outros metadados como a ordem de emissão, o momento da emissão da ordem e tudo mais. No livro de ordens, a gente tem uma lista das ofertas. Então, ela mantém duas coleções, um para as ordens de compra, outras para as ordens de venda, organizados por preço e o tempo de chegada dessa ordem. Aqui eu trago um exemplo de um mercado qualquer cotado em dólar. E embaixo, destacado em verde, a gente consegue ver todas as ordens de compra, tá? E destacado em vermelho, em cima, a gente tem todas as ordens de venda. Note que ele está organizado pelo preço, tá? Agora, o motor de correspondência, o que ele faz? Quando uma ordem é enviada ao mercado, ele vai checar se as melhores ofertas de compra ou venda são compatíveis. Então, eu trago o mesmo book e aqui estão destacados as melhores ofertas de compra e venda. No caso, elas não são compatíveis, mas se a ordem em verde tiver um preço maior que a ordem de venda, então alguém está querendo comprar e alguém está querendo vender e o preço deles é compatível, uma transação vai ser criada com essas duas ordens abertas, tá? Agora, como a gente traz isso para o Minecraft? Os instrumentos, eles vão virar os próprios itens do Minecraft. Então, a gente tem, por exemplo, as unidades de diamantes, vão virar o DIAX, ele é o ticker. As unidades de carvão também vai virar o coal, barras de ferro, barras de ouro. Aqui a gente usa tickers com 4 letras, né? Cada um vai ter o seu identificador dentro do sistema. E para mercados, a gente vai simplesmente juntar um instrumento base e um instrumento de cotação. Todos eles em diamantes. Então a gente tem aqui os carvões cotados em diamantes, as barras de ferro cotadas em diamantes e as barras de ouro cotadas em diamantes. Dessa maneira, o diamante ele vira um instrumento de cotação global do sistema, né? Bom, a gente também vai precisar de um sistema de saque e depósito. Note, a gente vai ter o mundo do Minecraft, mundo virtual,
E nós também temos, tirar aqui da frente, o sistema da Bolsa de Valores. A gente precisa trazer os itens do mundo virtual para o sistema da Bolsa e vice-versa, trazer os itens da Bolsa para o mundo virtual. E como isso é realizado, vai ser por meio de um plugin. Ele é escrito para funcionar no Minecraft, aproveitando a extensibilidade dele de aceitar modificações e plugins. Então, a gente consegue fazer essa on-off ramp, essa rampa de entrada e saída. Rapidamente sobre a arquitetura do sistema, a gente tem um ambiente baseado em containers. Nós temos o back-end, o núcleo da bolsa, escrito de forma agnóstica em C++. Ele é responsável por todas as questões de negociação mesmo. Ele é responsável por esse domínio, né? Nós temos o middleware escrito em Python. Esse vai ser a cola do sistema, ele que conversa com o núcleo para enviar as ordens ou receber informações. Ele que expõe para o usuário final web uma API para ser consumida. Nós temos na front-end um web app, escrito em Svelte, JavaScript. Ele utiliza framework Svelte, escrito em JavaScript, é reativo. A gente tem no back-end também o servidor do Minecraft rodando com esse plugin de saque e depósito, que a gente já vai analisar daqui a pouco. E aí nós temos os demais componentes, que seria o gerenciamento de contas, o market making, o sistema de autenticação e autorização, todos eles que conversam com o middleware que vai criar essa cola no sistema inteiro. Aqui a gente tem um exemplo bem simples do sistema inteiro. Então a gente tem as requisições chegando via HTTP e WebSockets. O middleware tem vários subsistemas, né, de caching, o limitador, sistema de autorização, saque e depósito. E quando ele precisa conversar com o núcleo, ele conversa via WebSockets. Quando ele precisa conversar com outros sistemas, ele conversa via Log2, componente de saque e depósito, etc. Agora, o market making. Quando a gente cria o servidor, o sistema, os jogadores precisam coletar os recursos para então adicionar liquidez ao mercado. Dessa forma, a gente criou um sistema de market making, a gente criou um usuário com um inventário finito de itens, já para adicionar essa liquidez inicial no mercado. O market making, ele é uma tática de você realmente fazer o mercado. Tradução, né, livre, você fazer o mercado. Então, assim como uma casa de câmbio que compra e vende dólar, ela sempre está comprando o dólar mais barato e vendendo o dólar mais caro, isso também vai acontecer aqui. O sistema ele vai criar no book as ordens de compra e as ordens de venda. Ele vai usar um algoritmo que ele vai distribuir, vai fazer uma distribuição volumétrica. Então, quanto mais ele fica longe do preço atual de mercado, ele aumenta o volume nessa distribuição. A gente adiciona um pouco de noise, uma variabilidade, para parecer um pouco mais com um sistema real, né? um sistema ficar mais realístico. E ele vai, claro, se adaptar às novas condições de mercado. Quando ocorrem operações, ele vai recalcular tudo. Bom, aqui eu vou para uma demo, e eu não vou fazer a demo aqui no dia, houve a demo ao vivo, né? Mas eu tenho gravado aqui um vídeo, né? Então eu vou tocar esse vídeo. Deixa eu abrir aqui o vídeo. Já deve ter aberto, né? Mas tudo bem. Aqui. Do sistema funcionando. Vamos lá. Vou falar por cima. Aqui é o jogador no mundo. No mundo do Minecraft a gente vai encontrar esses blocos, que são os blocos os baús, que os jogadores já estão familiarizados a utilizarem para guardar os itens e tudo mais. Ele apresenta uma interface muito bacana, comumente utilizada para guardar os itens, tá? Eu vou apresentar essa interface, essa aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar 128 diamantes, então 2 pacotes de 64, já que o Minecraft ele limita o item do diamante para ter um máximo de 64. E aí, o plugin ele adiciona 2 tipos de baú, o baú de saque e o baú de depósito, tá? O baú de depósito ele é utilizado para enviar os itens para a bolsa. O jogador interage com esse baú, ele deixa os itens dele dentro desse baú e ele clica nesse botão na direita superior de confirma. Quando ele faz isso, um JSON é escrito. E aí nesse JSON,
ele possui ali a ação, que é de depósito, o nome de usuário, de quem realizou esse depósito, né, quando que esse depósito foi realizado e uma lista de todos os itens e a quantidade desses itens que foi realmente depositada. Tá? Esse arquivo ele é lido pelo sistema da bolsa e ele vai creditar o saldo na conta do usuário. A gente vai ver isso daqui a pouco ali na bolsa. Aqui é a página da carteira, tá? Então, o usuário ele vai ver todos os instrumentos financeiros dele e os saldos. A gente também tem a página de saque e depósito, a gente pode ver quando que houve saques e depósitos. A gente também tem a página de API, onde a gente pode criar uma API, escolher quais permissões ela pode realizar. Agora, vai realizar uma transação. Aqui, note que a gente tem o mercado, né? Então, na parte esquerda, nós temos o order book, com todas as transações de compra e venda. Do lado direito, a gente tem o mercado, embaixo a gente tem a boleta, e no meio a gente tem o gráfico. Então ele vai criar aqui uma ordem de compra, ele vai comprar ali o equivalente a 64 diamantes em valor, né, de barras de netherite. Ele realizou a compra e ele já tem agora esses itens no inventário. Eu vou realizar uma nova compra, peço para que vocês notem na parte esquerda ali, ó, o book, ele recalcula o book com o novo preço de mercado, né, criando ali as partes de compra e venda. Embaixo tem um order management, né, você vai listar todas as suas ordens, se você tiver ordens abertas você pode cancelar, você pode paginar, encontrar suas ordens. Agora vai realizar o saque. Então ele vai até a sua carteira, ele clica para sacar, ele especifica a quantidade e clica em saque. Quando isso ocorre, um arquivo JSON bem parecido com o anterior é escrito, falando que é a operação de saque dessa vez, o nome do usuário, quando que foi feito, e listando os itens e a quantidade que foi sacado. Assim o plugin ele vai ler esse arquivo e ele vai creditar esses itens que foram realizados saque no baú de saque. Então todos os usuários podem acessar esse baú e podem pegar os itens. Note que esse baú, esses itens que aparecem, né, esse baú ele é segregado. Então todos os usuários podem interagir com esse baú, porém eles só vão conseguir ver os próprios itens, né? Agora resultados, tá? Primeiro, nós tivemos dois resultados, ambos foram sobre a exploração do algoritmo de market making. Ele veio mal precificado, então os itens estavam mal precificados. Então a gente teve o primeiro caso, as pérolas do Ender, na qual existe um monstro, ele é chamado Enderman. Quando ele é abatido, ele dropa, né, ele deixa um item no chão, que é a pérola de Ender. Essas pérolas de Ender no mercado estavam com um valor muito alto. Então, tecnicamente, valia a pena os jogadores conseguirem grandes quantidades desse item para vender no mercado, conseguir diamantes e assim progredir no jogo. O que aconteceu? Eles fizeram exatamente isso. Eles foram em outra dimensão, chamado o Fim, na qual existem uma grande quantidade desse monstro específico, fizeram uma armadilha, é um poço, né? E os monstros caem nesse poço e o jogador consegue, embaixo desse poço, matar esses monstros sem um risco de retaliação real e conseguir grandes quantidades desse item específico. Então eles vendem no mercado e conseguem uma vantagem. A mesma coisa aconteceu, só que com a pederneira. Ele é um item que você obtém ele a partir da mineração, né, da obtenção do cascalho. Então os jogadores também foram buscar cascalho em massa para conseguir essa pederneira e vender no mercado e ter uma vantagem. A conclusão é que o progresso natural do jogador no mundo virtual do Minecraft ele foi significativamente alterado com a introdução das novas mecânicas. Então, ao invés do jogador seguir o curso natural, ele buscou realizar as interações econômicas, ele usufruiu da mal precificação e tirou vantagem disso, mas ele interagiu com esse sistema econômico, né? Isso nos traz um potencial educacional muito interessante. Primeiro, da literacia financeira, já que o jogador está lidando com uma carteira, ele tem o saldo dos instrumentos financeiros dele. Isso traz finanças, mercado de capitais e até contratos futuros. Se você quiser fazer ali uma simulação da rede, da cadeia de produção de itens, né? E também a programação, API e trading algorítmico. Agora tem um avião passando aqui. O sistema ele expõe uma API
Isso permite o trading algorítmico, ou seja, os jogadores podem criar algoritmos que precisam rodar em tempo real e reagir ao mercado, né, aos sinais de mercado em tempo real. Isso pode ser implementado de diversas maneiras diferentes, usando vários métodos diferentes, redes neurais ou processamento de sinais, enfim. É isso, obrigado. Eu omiti todas as referências aqui, é uma apresentação muito mais simples, tá? Mas é isso. E eu vou ver se eu publico também a banca. Muito obrigado.